O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 11. Stri Parva, ou Livro das Mulheres. Stri Vilapa Parva. Capítulo 10. Dhritarashtra sobe no carro, as mulheres da casa seguem. Vaisampayana disse, ouvindo essas palavras de Vidura, aquele touro da raça Bharata, Dhritarashtra pediu que o seu carro fosse emparelhado. O rei mais uma vez disse, traze Gandhari para cá sem demora, e todas as senhoras Bharata. Traze Kunti também, assim como as outras senhoras com ela. Tendo dito essas palavras a Vidura, conhecedor de todos os deveres, Dhritarashtra de alma justa, privado de sua razão pela tristeza, subiu em seu carro. Então Gandhari, angustiada por causa da morte de seus filhos, acompanhada por Kunti e as outras senhoras da família real, foi por ordem de seu marido para aquele local onde o último estava esperando por ela. Afligidas pela tristeza, elas se aproximaram juntas do rei. Quando eles se encontraram, eles falaram uns com os outros e proferiram lamentos altos de aflição. Então Vidura, que tinha ficado mais angustiado do que aquelas senhoras, começou a consolá-las. Colocando aquelas formosas lacrimosas nos carros que estavam preparados para elas, ele partiu, com elas, da cidade. Naquela hora um lamento alto de dor ergueu-se de todas as casas Kuru. A cidade inteira, inclusive as próprias crianças, ficou extremamente atormentada pela tristeza. Aquelas senhoras que antes disso não tinham sido vistas pelos próprios deuses estavam agora desamparadas, pela perda de seus maridos, quando elas foram vistas pelas pessoas comuns. Com suas tranças belas todas despenteadas e seus ornamentos perdidos, aquelas senhoras, cada uma vestida em uma única peça de roupa, procederam muito tristemente. De fato, elas saíram de suas casas parecendo montanhas brancas, como um bando de veados rajados de suas cavernas da montanha depois da queda do seu líder. Aquelas senhoras formosas, em grupos sucessivos, ó rei, saíram, cheias de tristeza, e correram para lá e para cá como um grupo de potrancas em uma área circular. Agarrando umas às outras pelas mãos, elas proferiram lamentos altos, por seus filhos e irmãos e pais. Elas pareciam exibir a cena que ocorre na ocasião da destruição universal no fim do Yuga. Chorando e gritando e correndo para lá e para cá, e privadas de razão pela dor, elas não sabiam o que fazer. Aquelas damas, que antigamente sentiam rubor de modéstia na presença até das companheiras do seu próprio sexo, agora não coravam de vergonha, embora precariamente vestidas, ao aparecerem diante de suas sogras. Antigamente elas costumavam consolar umas às outras quando aflitas até por causas leves de aflição. Entorpecidas pela dor, elas agora, ó rei, se abstinham até de lançar seus olhos umas sobre as outras. Cercado por aqueles milhares de senhoras lamentosas, o rei saiu tristemente da cidade e foi com velocidade em direção ao campo de batalha. Artesãos e comerciantes e vaixhias e todos os tipos de mecânicos, saindo da cidade, seguiram atrás do rei. Enquanto aquelas damas, afligidas pela destruição indiscriminada que tinha alcançado os Kurus, choravam de tristeza, um alto lamento ergueu-se dentre elas que pareceu perfurar todos os mundos. Todas as criaturas que ouviram aquele lamento pensaram que a hora da destruição universal tinha chegado, quando todas as coisas são consumidas pelo fogo que surge no fim do Yuga. Os cidadãos também, de Hastinapura, dedicados à casa de Kuru, com corações cheios de ansiedade pela destruição que tinha alcançado seus governantes, proferiram, ó rei, um lamento que era tão alto quanto aquele proferido por aquelas senhoras. Capítulo 11. Encontra 3 Kurus retornando. Separam-se e seguem seus caminhos. Vaisampayana disse, Dhritarashtra não tinha viajado por mais do que 2 milhas quando ele encontrou aqueles grandes guerreiros em carros, Kripa, o filho de Sharadvata, o filho de Drona, Ashvatthama, e Kritavarma.
Logo que os últimos viram o monarca cego possuidor de grande poder, os 3 heróis suspiraram de tristeza e com vozes sufocadas em lágrimas se dirigiram lamentosamente a ele, dizendo: O teu nobre filho, ó rei, tendo realizado as mais difíceis façanhas, com todos os seus seguidores, foi para a região de Indra. Nós 3 somos os únicos guerreiros em carros do exército de Duryodhana que escaparam com vida. Todos os outros, ó touro da raça Bharata, pereceram. Tendo dito essas palavras ao rei, Kripa, o filho de Sharadvata, dirigindo-se a Gandhari atormentada pela tristeza, disse estas palavras a ela: Os teus filhos caíram enquanto empenhados em realizar feitos dignos de heróis, lutando destemidamente em batalha e derrubando um grande número de inimigos. Sem dúvida, tendo alcançado aqueles mundos brilhantes que são alcançáveis somente pelo uso de armas, eles estão se entretendo lá como os celestiais, tendo assumido formas resplandecentes. Entre aqueles heróis não houve nenhum que recuou da batalha. Todos eles morreram por meio da extremidade ou fio de armas. Nenhum deles uniu as mãos, implorando por piedade. É dito pelos antigos que a morte em batalha pela extremidade ou fio de armas é o fim mais elevado que um kshatriya pode obter. Não cabe a ti, portanto, te afligir por nenhum deles. Seus inimigos, ó rainha, os Pandavas, também, não foram mais afortunados. Escute o que nós, encabeçados por Ashvatthama, fizemos a eles. Sabendo que o teu filho tinha sido morto injustamente por Bhima, nós massacramos os Pandavas depois de entrarmos em seu acampamento mergulhado no sono. Todos os Pancalas estão mortos. De fato, todos os filhos de Drupada, como também todos os filhos de Draupadi, foram mortos. Tendo feito essa carnificina dos filhos dos nossos inimigos, nós estamos fugindo, já que nós 3 não podemos resistir em batalha com eles. Nossos inimigos, os Pandavas, são todos heróis e arqueiros poderosos. Eles logo nos alcançarão, cheios de raiva, para se vingarem de nós. Sabendo da morte de seus filhos, aqueles touros entre homens, enfurecidos, aqueles heróis, ó Senhora ilustre, seguirão nosso rastro rapidamente. Tendo causado uma carnificina, em seu acampamento adormecido, nós não ousamos ficar. Concede-nos a tua permissão, ó rainha. Não cabe a ti colocar o teu coração na tristeza. Concede-nos a tua permissão também, ó rei. Convoca toda a tua fortaleza. Cumpre tu também os deveres de um kshatriya em sua mais alta forma. Tendo dito essas palavras ao rei, e circungerando Kripa e Kritavarma e o filho de Drona, ó Bharata, sem serem capazes de afastar seus olhos do rei Dhritarashtra possuidor de grande sabedoria, incitaram seus corcéis em direção às margens do Ganges. Movendo-se para longe daquele local, ó rei, aqueles grandes guerreiros em carros, com corações mergulhados em ansiedade, se despediram uns dos outros e se separaram. Kripa, o filho de Sharadvata, foi para Hastinapura. O filho de Virdika viajou para o seu próprio reino, enquanto o filho de Drona rumou para o retiro de Vyasa. Assim aqueles heróis, que tinham ofendido os filhos de grande alma de Pandu, foram respectivamente para os locais que eles escolheram, afligidos pelo medo e olhando uns para os outros. Tendo encontrado o rei dessa forma, aqueles bravos destruidores de inimigos, antes do sol se erguer, foram embora, ó monarca, para os lugares que escolheram. E foi depois disso, ó rei, que os filhos de Pandu, aqueles grandes guerreiros em carros, encontraram o filho de Drona, e, aplicando a sua destreza, o derrotaram, ó monarca, da maneira já relatada. Capítulo 12. Encontro com os Pandavas. Dhritarashtra enfurecido esmaga uma estátua de ferro de Bhima, Ayodhyamanjanam. Vaisampayana disse: depois que todos os guerreiros tinham sido mortos, o rei Yudhishthira o Justo soube que seu tio Dhritarashtra tinha saído da cidade chamada de Elefante. Afligido pela dor por causa da morte de seus filhos, Yudhishthira, ó rei, acompanhado por seus irmãos, saiu para encontrar seu tio, cheio de tristeza e dominado pelo pesar pela morte dos seus 100 filhos. O filho de Kunti foi seguido pelo heróico Krishna de grande alma da tribo da Shara, e por Yuddhana, como também por Yutsu.
A princesa Draupadi também, queimando de angústia, e acompanhada por aquelas damas Pancala que estavam com ela, seguiu seu marido tristemente. Yudhishthira viu perto das margens do Ganges, ó rei, a multidão de damas Bharata afligidas pela dor e gritando como um bando de águias pescadoras. O rei foi logo cercado por aqueles milhares de senhoras que, com braços erguidos em mágoa, estavam lamentando alto e dando expressão a todos os tipos de palavras, agradáveis e desagradáveis. Onde, de fato, está a virtude do rei, onde estão a verdade e a compaixão, já que ele matou pais e irmãos e preceptores e filhos e amigos? Como, ó de braços fortes, o teu coração fica tranquilo depois de causar a morte de Drona, do teu avô Bhishma, e de Jayadratha? Que necessidade tu tens da soberania, depois de ter visto os teus antepassados e irmãos, ó Bharata, e o irresistível Abhimanyu e os filhos de Draupadi mortos dessa maneira? Passando por aquelas senhoras que gritavam como um bando de águias marinhas, o rei Yudhishthira de braços fortes, o justo, saudou os pés do seu tio mais velho. Tendo saudado seu superior de acordo com o costume, aqueles matadores de inimigos, os Pandavas, se anunciaram para ele, cada um proferindo seu próprio nome. Dhritarashtra, extremamente aflito pela dor pela morte de seus filhos, então abraçou relutantemente o filho mais velho de Pandu, que foi a causa daquele massacre. Tendo abraçado Yudhishthira o justo, e falado umas poucas palavras de consolo para ele, ó Bharata, Dhritarashtra de alma pecaminosa procurou Bhima, como um fogo ardente pronto para queimar tudo que se aproximasse. De fato, aquele fogo de sua ira, atiçado pelo vento de sua dor, parecia então estar pronto para consumir a floresta Bhima. Averiguando as más intenções nutridas por ele com relação a Bhima, Krishna, arrastando para longe o verdadeiro Bhima, apresentou uma estátua de ferro do segundo filho de Pandu ao velho rei. Possuidor de grande inteligência, Krishna tinha, desde o início, percebido as intenções de Dhritarashtra, e tinha, portanto, mantido tal instrumento preparado para frustrá-las. Agarrando com seus dois braços aquele Bhima de ferro, o rei Dhritarashtra, possuidor de grande força, quebrou pedaços, pensando que ele era o próprio Bhima em carne e sangue. Dotado de força igual a de 10.000 elefantes, o rei reduziu aquela estátua a fragmentos. O seu próprio peito, no entanto, ficou consideravelmente machucado e ele começou a vomitar sangue. Coberto com sangue, o rei caiu ao chão como uma árvore parijata coberta com sua carga de flores. Seu quadrigário erudito Sanjaya, o filho de Gavalgana, ergueu o monarca e acalmando-o e consolando-o, e disse: não hajas assim. O rei então abandonou a ira e voltou à sua disposição normal, e ficou cheio de aflição e começou a gritar, dizendo: Pai, ó Bhima, Pai, ó Bhima. Compreendendo que ele não estava mais sob a influência da cólera, e que ele estava realmente arrependido de ter, como ele acreditava, matado Bhima, Vasudeva, o mais notável dos homens, disse estas palavras: não sofras, ó Dhritarashtra, pois tu não mataste Bhimazena. Era uma estátua de ferro, ó rei, aquilo que foi quebrado por ti. Percebendo que tu estavas cheio de raiva, ó touro da raça Bharata, eu arrastei o filho de Kunti para longe das mandíbulas da morte. Ó tigre entre reis, não há ninguém igual a ti em força corpórea. Qual homem poderia, ó tu de braços poderosos, suportar a pressão dos teus braços? De fato, como não se pode escapar com vida de um encontro com o próprio destruidor, assim nenhum corpo pode sair seguro de dentro do teu abraço. Foi por isso que aquela estátua de Bhima, que foi mandada fazer por teu filho, foi mantida preparada para ti. Pela dor pela morte dos teus filhos a tua mente se desviou da retidão. É por isso, ó grande rei, que tu procuraste matar Bhimazena. A morte de Bhima, no entanto, ó rei, não te faria bem. Teus filhos, ó monarca, não seriam revividos por isso. Portanto, aprova o que foi feito por nós com a intenção de assegurar a paz e não coloques o teu coração na tristeza. Capítulo 13. Krishna repreende Dhritarashtra. Vaisampayana disse. Certas criadas então se aproximaram do rei para lavá-lo.
Depois que ele tinha sido lavado devidamente, o matador de Madhu se dirigiu a ele novamente, dizendo: Tu, ó rei, leste os Vedas e diversas escrituras. Tu ouviste todas as histórias antigas, e tudo sobre os deveres dos reis. Tu és erudito, possuidor de grande sabedoria, e indiferente à força e fraqueza. Por que então tu nutres essa ira quando tudo que te ocorreu é o resultado do teu próprio erro? Eu falei contigo antes da batalha. Ambos, Bhishma e Drona, ó Bharata, fizeram o mesmo, como também Vidura e Sanjaya. Tu, entretanto, não seguiste o nosso conselho. De fato, embora exortado por nós, tu ainda assim não agiste de acordo com os conselhos que oferecemos, sabendo que os Pandavas eram superiores a ti e aos teus, ó Kauravya, em força e coragem. Aquele rei que é capaz de ver as suas próprias falhas, e conhece as distinções de hora e lugar obtém grande prosperidade. Aquela pessoa, no entanto, que, embora aconselhada por bem-querentes, não aceita as palavras deles, boas ou más, encontra infortúnio e é obrigada a sofrer por consequência da má política que adota. Segue um rumo de vida diferente agora, ó Bharata. Tu não mantiveste a tua alma sob restrição, mas te permitiste ser governado por Duryodhana. Isso que te aconteceu é devido à tua própria falha. Por que então tu procuras matar Bhima? Lembrando-te dos teus próprios erros, governa a tua ira agora. Aquele patife pecaminoso que, por orgulho, fez a princesa de Panchala ser levada à assembleia foi morto por Bhimazena em uma vingança justa. Olha para os teus próprios maus atos, como também os do teu filho de alma pecaminosa. Os filhos de Pandu são totalmente inocentes. Ainda assim eles foram tratados muito cruelmente por ti e por ele. Vaisampayana continuou, depois que a ele tinha sido dita só a verdade por Krishna, ó monarca, ó o rei Dhritarashtra respondeu ao filho de Devaki, dizendo: é assim mesmo, ó tu de braços poderosos. O que tu disseste, ó Madhava, é totalmente verdadeiro. Foi a afeição paterna, ó tu de alma justa, que me fez me desviar da retidão. Por boa sorte, aquele tigre entre homens, o poderoso Bhima de bravura verdadeira, protegido por ti, não veio para dentro do meu abraço. Agora, no entanto, eu estou livre da ira e agitação. Eu desejo avidamente, ó Madhava, abraçar aquele herói, o segundo filho de Pandu. Quando todos os reis estão mortos, quando os meus filhos não existem mais, dos filhos de Pandu dependem o meu bem-estar e felicidade. Tendo dito essas palavras, o velho rei então abraçou aqueles príncipes de constituições físicas excelentes, Bhima e Dhananjaya, e aqueles dois principais dos homens, os dois filhos de Madri, e chorou, e consolou e pronunciou bênçãos sobre eles. Capítulo 14. Vyasa adverte Gandhari contra amaldiçoar os Pandavas. Vaisampayana disse: mandados por Dhritarashtra, aqueles touros da raça Kuru, os irmãos Pandavas, acompanhados por Keshava, então foram ver Gandhari. A impecável Gandhari, aflita por causa da morte dos seus 100 filhos, lembrando que o rei Yudhishthira o justo tinha matado todos os seus inimigos, desejava amaldiçoá-lo. Percebendo as suas más intenções em relação aos Pandavas, o filho de Satyavati foi ele mesmo neutralizá-las no próprio início. Tendo-se purificado pela água sagrada e fresca do Ganges, o grande Rishi, capaz de ir a todos os lugares à vontade com a velocidade da mente, chegou àquele local. Capaz de ver o coração de todas as criaturas com sua visão espiritual e com sua mente dirigida a isso, o sábio fez seu aparecimento lá. Dotado de grande mérito ascético e sempre aplicado em dizer o que era para o benefício das criaturas, o Rishi, dirigindo-se à sua nora no momento apropriado, disse: não te aproveites dessa oportunidade para pronunciar uma maldição. Por outro lado, a utiliza para mostrar o teu perdão. Tu não deves ficar zangada com os Pandavas, ó Gandhari. Coloca o teu coração na paz. Reprime as palavras que estão prestes a sair dos teus lábios. Escuta o meu conselho. O teu filho, desejoso de vitória, te pedia todos os dias, pelos 18 dias que a batalha durou, dizendo: ó mãe, abençoa a mim que estou lutando com meus inimigos.
Rogada todos os dias nessas palavras por teu filho desejoso de vitória. A resposta que tu sempre davas a ele era: a vitória está onde a justiça está. Eu, ó Gandhari, não me lembro de quaisquer palavras faladas por te terem se tornado falsas. Aquelas palavras, portanto, que tu, rogada por Duryodhana, disseste a ele, não podiam ser falsas. Tu és sempre dedicada ao bem de todas as criaturas. Tendo sem dúvida alcançado a outra margem naquela batalha terrível de Kshatriyas, os filhos de Pandu certamente ganharam a vitória e uma quantidade de virtude que é muito maior. Tu eras antigamente praticante da virtude do perdão. Por que tu não o praticas agora? Subjuga a injustiça, ó tu que conheces a justiça. Há vitória onde há justiça. Lembrando-te da tua própria retidão e das palavras faladas por ti, reprime a tua cólera, ó Gandhari. Não hajas de outra maneira, ó tu que és bela em palavras. Ouvindo essas palavras, Gandhari disse: ó santo, eu não nutro quaisquer maus sentimentos pelos Pandavas, nem desejo que eles pereçam. Por causa, entretanto, da angústia pela morte dos meus filhos, o meu coração está muito agitado. Eu sei que eu devo proteger os Pandavas com tanto cuidado quanto a própria Kunti os protege, e que Dhritarashtra também deve protegê-los como eu devo. Pelo erro de Duryodhana e de Shakuni o filho de Subala, e pela ação de Karna e do Sasana, o extermínio dos Kurus ocorreu. Nessa questão nem a menor culpa pode se atribuir a Vibhatsu ou ao filho de Prita, Vrikudara, ou Nakula ou Saareva, ou ao próprio Yudhishthira. Enquanto envolvidos em batalha, os Kauravas, cheios de arrogância e orgulho, caíram junto com muitos outros, que tinham vindo ajudá-los. Eu não sofro por isso. Mas houve um ato feito por Bhima na própria presença de Vasudeva que provoca o meu ressentimento. Vrikudara de grande alma, tendo desafiado Duryodhana para um terrível combate com massas, e vindo a saber que o meu filho, enquanto se movimentando de diversas maneiras na batalha, era superior a ele em habilidade, golpeou o último abaixo do umbigo. Isso é o que provoca a minha ira. Porque os heróis deveriam, por suas vidas, abandonar as obrigações do dever que foram determinadas por pessoas de grande alma conhecedoras de todos os deveres. Capítulo 15. Bhima questionado por Gandhari. Sua fúria causa uma ferida no dedo do pé de Yudhishthira. Vaisampayana disse. Ouvindo essas palavras de Gandhari, Bhimazena, parecendo assustado, disse estas palavras para acalmá-la. O ato, seja justo ou injusto, foi feito por mim por medo e para o objetivo de me proteger. Cabe a ti, portanto, me perdoar agora. O teu filho poderoso não podia ser morto por alguém em uma luta justa e correta. Foi por isso que eu fiz o que era injusto. O próprio Duryodhana antigamente venceu Yudhishthira injustamente. Ele costumava sempre se comportar fraudulentamente com relação a nós. Foi por isso que eu tive que recorrer a uma ação injusta. Teu filho era então o único guerreiro que não tinha sido morto do seu lado. Para que aquele príncipe valente não pudesse me matar no combate com massas e nos privar mais uma vez do nosso reino, eu agi daquela maneira. Tu sabes tudo o que o teu filho disse à princesa de Panchala enquanto a última, em seu período, estava vestida em uma única peça de roupa. Sem termos nos livrado de Suyoddhana era impossível para nós governarmos pacificamente toda a terra com seus mares. Foi por isso que eu agi daquela maneira. Teu filho infligiu muitos males a nós. No meio da assembleia ele mostrou a coxa esquerda para Draupadi. Por esse comportamento pecaminoso teu filho mereceu ser morto por nós naquele momento. Por ordem, no entanto, do rei Yudhishthira o justo, nós nos permitimos ser reprimidos por aquele acordo que tinha sido feito. Por esses meios, ó rainha, teu filho provocou hostilidades mortais conosco. Grandes foram os nossos sofrimentos na floresta, para onde nós fomos forçados a ir por teu filho. Lembrando-me de tudo isso eu agi daquela maneira. Tendo matado Duryodhana em batalha, nós alcançamos o fim das nossas hostilidades. Yudhishthira obteve seu reino de volta, e nós também estamos livres da ira. Ouvindo essas palavras de Bhima, Gandhari disse: visto que tu exaltas meu filho dessa maneira, por sua habilidade em batalha, ele não merecia tal morte.
Ele, no entanto, fez tudo isso que tu me disseste. Quando Vrishasena, no entanto, privou Nakula de seus corcéis, ó Bharata, tu bebeste em batalha o sangue do corpo de Dushasana. Tal ato é cruel e é censurado pelos bons. Ele combina somente com uma pessoa que é muito indigna de respeito. Foi uma ação pecaminosa, ó Vrikudara, que foi então realizada por ti. Isso foi indigno de ti. Bhima respondeu, dizendo, é impróprio beber o sangue até de um desconhecido, o que dizer então sobre beber o sangue do seu próprio ser? Um irmão é como a própria pessoa. Não há diferença entre eles. O sangue, no entanto, que consideram que eu bebi, ó mãe, não passou pelos meus lábios e dentes. Karna soube bem disso. Só as minhas mãos foram lambuzadas com o sangue de Dushasana. Vendo Nakula privado de seus corcéis por Vrishasena em batalha, eu fiz os regozijantes irmãos, Kaurava, se encherem de medo. Quando depois da partida de dados as tranças de Draupadi foram agarradas, eu proferi certas palavras com raiva. Aquelas palavras estão ainda na minha lembrança, eu iria, por todos os anos que estão por vir, ser considerado como tendo me desviado dos deveres de um kshatriya se eu tivesse deixado de cumprir o meu voto. Foi por isso, ó rainha, que eu fiz aquela ação. Não cabe a ti, ó Gandhari, imputar qualquer falha a mim. Não tendo refreado os teus filhos no passado, cabe a ti imputar qualquer falha a nós que somos inocentes. Gandhari disse, não vencido por ninguém tu mataste 100 filhos deste homem velho. Ó, porque tu não poupaste, ó filho, pelo menos um filho deste velho casal privado de reino, cujas ofensas fossem mais leves? Porque tu não deixaste nenhuma muleta para este casal cego? Ó filho, embora tu vivesses ileso, tendo matado todos os meus filhos, nenhuma dor seria minha se tu tivesses adotado o caminho da justiça, ao matá-los. Vaisampayana continuou. Tendo dito essas palavras, Gandhari, cheia de ira pela morte de todos os seus filhos e netos, perguntou por Yudhishthira, dizendo, onde está o rei? Depois que ela tinha dito essas palavras, o rei Yudhishthira, tremendo e com mãos unidas, aproximou-se dela e disse estas palavras gentis a ela. Aqui está Yudhishthira, ó deusa, este cruel assassino dos teus filhos. Eu mereço as tuas maldições, pois eu sou a causa dessa destruição universal. Ó, me amaldiçoa. Eu não tenho mais nenhuma necessidade de vida, de reino, de prosperidade. Tendo feito tais amigos serem mortos, eu demonstrei que sou um grande tolo e alguém que tem ódio dos amigos. Para Yudhishthira, que falou tais palavras, que estava tomado pelo medo, e que estava em sua presença, Gandhari, dando longos suspiros, não disse nada. Conhecedora das regras de justiça, a rainha Kuru, possuidora de grande previdência, dirigiu os seus olhos, de dentro das dobras do tecido que os cobria, à ponta do dedo do pé de Yudhishthira, quando o príncipe, com o corpo inclinado para a frente, estava prestes a cair aos pés dela. Nisso o rei, cujas unhas eram antes disso todas muito belas, veio a ter uma unha ferida em seu dedo do pé. Vendo isso, Arjuna se moveu para a retaguarda de Vasudeva, e os outros filhos de Pandu ficaram inquietos e se moveram de um lugar para outro. Gandhari então, tendo abandonado a sua ira, confortou os Pandavas como uma mãe deveria. Obtendo a permissão dela aqueles heróis de peitos largos então foram juntos se apresentarem para sua mãe, aquela mãe de heróis. Vendo seus filhos depois de muito tempo, Kunti, que tinha estado cheia de ansiedade por causa deles, cobriu seu rosto com sua roupa e começou a chorar. Tendo chorado por algum tempo com seus filhos, Prita contemplou os ferimentos e cicatrizes de muitas armas em seus corpos. Ela então abraçou e afagou repetidamente cada um dos seus filhos, e afligida pela tristeza ela chorou com Draupadi, que tinha perdido todos os seus filhos e a quem ela viu jazendo na terra nua, entregue a lamentações comoventes. Draupadi disse, ó dama venerável, onde todos os teus netos, com Abhimanyu entre eles, foram? Vendo-te em tal angústia, porque eles estão demorando em aparecer diante de ti? Como eu estou sem os meus filhos, que necessidade eu tenho do reino? Erguendo a princesa de Pancala tomada pela tristeza que estava lamentando dessa maneira, Prita começou a consolar aquela dama de olhos grandes.
Então Kunti, acompanhada pela princesa de Pancala e seguida por seus filhos, foi em direção à aflita Gandhari, ela mesma em aflição maior ainda. Vendo aquela senhora ilustre com sua nora, Gandhari dirigiu-se a ela, dizendo: "Ó filha, não sofras assim. Vê, eu também estou tão tomada pela dor quanto tu. Eu acho que essa destruição geral foi causada pelo irresistível curso do tempo. Inevitável como era, essa matança terrível não foi devida à agência voluntária dos seres humanos. Tudo ocorreu assim como Vidura de grande sabedoria predisse depois que a súplica de Krishna pela paz tinha fracassado. Não sofras, portanto, por uma causa que era inevitável, especialmente depois da sua ocorrência. Tendo morrido em batalha, não se deve se angustiar por eles. Eu estou na mesma situação difícil que tu. Se tu agires de tal modo, quem então nos consolará? Por minha culpa essa principal das famílias foi destruída." Capítulo 16. Gandhari vê o campo de batalha com visão divina. Mulheres lamentando. Vaisampayana disse: tendo dito essas palavras, Gandhari, embora estando naquele local que era distante do campo de batalha, contemplou, com sua visão espiritual, a matança dos Kurus. Dedicada a seu marido, aquela senhora altamente abençoada sempre tinha praticado votos superiores. Passando pelas mais severas das penitências, ela era sempre sincera em suas palavras. Pelo presente da bênção do grande Rishi Vyasa de atos santificados, ela se tornou possuidora de conhecimento e poder espirituais. Comoventes foram as lamentações às quais aquela dama então se entregou. Dotada de grande inteligência, a dama Kuru viu, de longe, mas como se estivesse em um ponto próximo, aquele campo de batalha, terrível de se contemplar e cheio de visões extraordinárias, daqueles principais dos combatentes. Totalmente coberto com ossos e cabelos, e com rios de sangue, aquele campo estava coberto com milhares sobre milhares de corpos mortos por todos os lados. Coberto com sangue de elefantes e cavalos e guerreiros em carros e combatentes de outros tipos, ele abundava com corpos sem cabeças e cabeças sem corpos. E ele ressoava com os gritos de elefantes e corcéis de homens e mulheres e abundava com chacais e grous e corvos e cancas e gralhas. E ele era a área de diversão de rakshasas que subsistiam de carne humana. E ele enxameava com águias pescadoras e urubus e ressoava com os uivos inauspiciosos de chacais. Então o rei Dhritarashtra, por ordem de Vyasa, e todos os filhos de Pandu com Yudhishthira encabeçando-os, com Vasudeva e todas as damas Kuru, foram para o campo de batalha. Aquelas senhoras, privadas de seus maridos, tendo alcançado Kurukshetra, viram seus irmãos e filhos e pais e maridos jazendo mortos no chão, e sendo devorados por animais predadores, e lobos e corvos e fantasmas, e pichacas e rakshasas, e diversos outros seres noturnos. Contemplando aquela carnificina que parecia as visões da área de diversão de Rudra, as damas proferiram gritos altos e desceram rapidamente dos seus veículos suntuosos. Testemunhando visões como as quais elas nunca antes tinham testemunhado, as senhoras Bharata sentiram seus membros carentes de forças e caíram ao chão. Outras ficaram tão perplexas que perderam todos os seus sentidos. De fato, as damas Pancala e Kuru estavam mergulhadas em uma angústia inexprimível. Vendo aquele terrível campo de batalha retumbando em todas as direções com os gritos daquelas damas enlutadas, a filha de Subala, familiarizada com todos os deveres, se dirigiu a Keshava de olhos de lótus, aquele principal de todos os homens. Testemunhando aquela matança geral dos Kurus e cheia de dor à visão, ela disse estas palavras: "Vê, ó Madhava de olhos de lótus, estas minhas noras. Privadas de seus maridos, elas estão proferindo, com cabelos despenteados, gritos comoventes de dor como um bando de águias marinhas. Encontrando aqueles corpos mortos, elas estão relembrando os grandes chefes Bharata. Elas estão correndo para cá e para lá em grandes bandos em direção a seus filhos e irmãos e pais e maridos. Vê, ó o poderosamente armado, o campo está coberto com mães de heróis, todas as quais, no entanto, também foram privadas de filhos. Lá, aquelas partes também estão cobertas com cônjuges de heróis, que foram, no entanto, privadas de seus cônjuges.
Vê, o campo de batalha está adornado com aqueles tigres entre homens, Bhishma e Karna e Abhimanyu e Drona e Drupada e Shalya, como com fogos ardentes. Vê, ele está adornado também com as cotas de malha douradas, e com as pedras preciosas valiosas de guerreiros de grande alma, e com seus angadas, e queiuras e guirlandas. Vê, ele está coberto com dardos e massas com pontas de ferro arremessadas por mãos heroicas, e espadas e diversos tipos de flechas afiadas e arcos. Animais predadores, reunidos, estão em pé ou deitados ou se divertindo como lhes convém. Vê, ó herói poderoso, este campo de batalha. Por essa visão, ó Janardana, eu estou queimando de tristeza. Pela destruição dos Pancalas e dos Kuros, ó matador de Madhu, eu penso, os 5 elementos, dos quais tudo é feito, foram todos destruídos. Urubus ferozes e outras aves, aos milhares, estão arrastando aqueles corpos tingidos de sangue, e agarrando-os por suas armaduras, os estão devorando. Quem poderia pensar na morte de tais heróis como Jayadratha, Karna e Drona e Bhishma e Abhimanyu? Pai, embora incapazes de serem mortos, eles ainda assim foram mortos, ó destruidor de Madhu. Vê, urubus e cancas e corvos e falcões e cachorros e chacais estão se banqueteando deles. Lá, aqueles tigres entre homens, que lutaram ao lado de Duryodhana, e tomaram o campo em cólera, estão agora jazendo como fogos extintos. Todos eles eram dignos de adormecer sobre camas macias e limpas. Mas, pai, mergulhados em desgraça, eles estão dormindo hoje na terra nua. Bardos recitando seus louvores costumavam alegrá-los antes nas horas apropriadas. Mas eles estão agora escutando os gritos ferozes e inauspiciosos de chacais. Aqueles heróis ilustres que costumavam antigamente dormir em camas caras com seus membros cobertos com pasta de sândalo e aloés pai, agora dormem na poeira. Estes urubus e lobos e corvos agora se tornaram seus ornamentos. Repetidamente proferindo gritos inauspiciosos e ferozes, essas criaturas estão agora arrastando os seus corpos. Deleitando-se em batalha, aqueles heróis, parecendo alegres, têm ainda junto deles suas flechas afiadas, espadas bem temperadas, e massas brilhantes, como se a vida ainda não os tivesse deixado. Muitos heróis principais, possuidores de beleza e cores formosas e adornados com guirlandas de ouro, estão dormindo no chão. Vê, bestas predadoras os estão rasgando e arrastando. Outros, com braços massivos, estão dormindo com massas em seus abraços, como se elas fossem esposas queridas. Outros, ainda cobertos com armaduras, estão segurando em suas mãos suas armas brilhantes. Os animais predadores não os estão mutilando, ó Janardana, considerando-os como ainda vivos. As belas guirlandas de ouro puro nos pescoços de outros heróis ilustres, enquanto os últimos estão sendo arrastados por criaturas carnívoras, estão espalhadas por todos os lados. Lá, aqueles lobos ferozes, aos milhares, estão arrancando as correntes douradas, ao redor dos pescoços, de muitos heróis ilustres silenciados pela morte. Muitos, a quem bardos hábeis em seu trabalho antigamente costumavam, com seus hinos e elogios de grande importância, alegrar todas as manhãs, estão agora cercados por formosas damas, tomadas pela tristeza e gritando e chorando de angústia ao redor deles, ó tigre da raça Vrishni. Os rostos daquelas senhoras belas, ó Keshava, embora pálidos, ainda parecem resplandecentes, como um grupo de lótus vermelhos. Aquelas senhoras Kuru pararam de chorar, com suas respectivas seguidoras e companheiras. Elas estão todas cheias de ansiedade. Dominadas pela tristeza, elas estão correndo para lá e para cá. Os rostos daquelas formosas, com o pranto e a raiva, se tornaram fulgurantes como o sol da manhã ou ouro ou cobre polido. Ouvindo as lamentações umas das outras de sentido incompleto, aquelas damas, por causa dos lamentos altos de dor, e rompendo de todos os lados, são incapazes de captar o que as outras querem dizer. Algumas entre elas, suspirando pesadamente e lamentando repetidamente, estão entorpecidas pela dor e estão abandonando seus ares vitais. Muitas delas, vendo os corpos de seus filhos, maridos ou pais, estão chorando e proferindo lamentos altos. Outras estão batendo em suas cabeças com suas próprias mãos macias.
A terra, coberta com cabeças cortadas e mãos e outros membros misturados e reunidos em grandes pilhas, parece resplandecente com esses sinais de destruição. Vendo muitos troncos sem cabeças de grande beleza, e muitas cabeças sem troncos, aquelas formosas estão jazendo sem sentidos no chão por um longo tempo. Unindo cabeças específicas com troncos específicos, aquelas senhoras, insensíveis pela dor, estão descobrindo seus erros e dizendo, esta não é deste, e estão chorando mais amargamente. Outras, unindo braços e pernas e pés, cortados com flechas, estão cedendo à dor e perdendo os sentidos repetidamente, a visão das formas restauradas. Algumas entre as damas Bharata, vendo os corpos dos seus maridos, corpos que foram mutilados por animais e aves e separados de suas cabeças, não estão conseguindo reconhecê-los. Outras, contemplando seus irmãos, pais, filhos e maridos mortos pelos inimigos, estão, ó destruidor de Madhu, golpeando suas cabeças com suas próprias mãos. Lamacenta com carne e sangue, a terra ficou intransitável com braços ainda segurando espadas, e com cabeças adornadas com brincos. Observando o campo coberto com seus pais e irmãos, e filhos, aquelas damas impecáveis, que nunca antes tinham sofrido a menor angústia, estão agora mergulhadas em uma dor indizível. Vê, ó Janardana, aqueles grupos numerosos das noras de Dhritarashtra, parecendo multidões sucessivas de potrancas belas adornadas com crinas excelentes. Qual espetáculo, ó Keshava, pode ser mais triste para eu contemplar do que o apresentado por essas senhoras de aparência formosa que assumiram esse aspecto? Sem dúvida, eu devo ter cometido grandes pecados em minhas vidas anteriores, já que eu estou vendo, ó Keshava, meus filhos e netos e irmãos todos mortos pelos inimigos. Enquanto lamentava de dor dessa maneira, os olhos de Gandhari caíram sobre seu filho, Duryodhana.